Boa noite a todos. Vamos lendo as intenções da missa de hoje. Pela alma de Padre Alberto Gonçalves, Padre Lívio Picolim, Padre João Antônio, Irmã Floranice, Antônia Alves, Tunica, Padre Paulo, Agenor Rocha da Silva, Maria Gonçalves, Maria Santana, Modéstia de Jesus, Patrícia de Andrade, Francisca de Jesus, Maria José Ferreira, Joana Lima, Manuel Santana, Virgílio Ferreira, Raimundo Ferreira, Raimundo Andrade, Manuel Almeida, Manuel Hugo, Augusto Tomé de Lima, Maria Anunciada Jorge de Lima, Manuel de Lima, José Augusto de Lima, Daniel Andrade, Juanderson Lima, Maria José Guimarães, Maria Campos, Valfrides Ferreira, Francisco Ferreira, Maria Ferreira, Gildete Ramos, Raimundo Ramos, Adelaide Varjão, Milton de Jesus, Wanderson Farias, Douglas Alves, José Macedo, Josefa Boaventura, Laurêncio Brito dos Santos, Gabriel Pereira dos Santos, Josefa Avelina de Jesus, Francisco Barbosa, José Pereira, Crescentina Maria de Jesus, Maria da Conceição Pereira dos Santos, Maricota, Raimunda Rodrigues dos Santos, Manuel Rodrigues dos Santos, Edivaldo Campos, Antônio Aldo Sabalêncio, João Barbosa, Geraldo Francisco da Silva, João Aparecido da Silva, Edi Carlos da Silva, Maria Luísa Silva Rodrigues, Lili, Modesta Carvalho Campos, Maria Gonçalves, Maria Santana, Manuel Messias Campos, Manuel Dias Santana, Júlia de Jesus, Raimundo Ferreira, Maria José Campos, Júlio Gama, Naí Ferreira de Oliveira, Dionísio Ferreira de Oliveira, Maria Cassiane, Francisco Ernesto dos Santos, Maria Cardoso dos Santos, Manuel Ferreira de Macedo, Alzira Ferreira Sobrinho, Luiz Ferreira Sobrinho, Emília Ferreira Macedo, Benildes Barbosa de Macedo, Manuel Silva dos Anjos, Raimundo José dos Anjos, Mariana Silva dos Anjos, Gelson Antônio Campos, Antônio Canela Macedo, Manuel Eliseu Barbosa, Joana Maria Cardoso Rodrigues, Paulo Monteiro Varjão, Silviana Ribeiro Varjão, Maria Cardoso Rodrigues, Sabina Rodrigues da Silva, Lindaura Rodrigues Macedo, Maria Creuza Rabelo, João Gomes da Silva, Manuel Francisco da Silva, Manuel Macedo, Maria Soares da Paixão, José Sérgio da Paixão, Antônio Soares, Maria Lucineide da Paixão, José Barbosa, Raimundo Vajão, Guigum, Joaquim Almeida, Antônia Gomes, Raimundo Almeida, Joana Gomes de Almeida, Eulisete Santana e pelas almas de todos os meus familiares, Ananias Ferreira, Josefa Mota, Francisco Xavier, Pedro de Souza, João Alves, Edgar Francisco, Maria Lucínia, Messias Francisco, Américo Maviel, Rosa Maciel, Maria Moreira, Chance Maciel, José Rodrigues, Edilza Rodrigues, Marieta Rodrigues, Eduardo dos Santos, Oséias dos Santos, Júlio dos Santos, Jumelissa dos Santos, Cecília dos Santos, Amélia dos Santos, Maria Adélia dos Santos, José Francisco dos Santos, Maria dos Santos, Adelina dos Santos, João dos Santos, Maria Catarina Ferreira da Silva, Raimundo Gonzaga da Silva, Adailto Gonzaga da Silva, Rita Dantas, José Ângelo da Silva, Luedson Santana da Silva, Albertina Maria da Silva, Sidinalva Ferreira Alves, por todas as almas, Helenice César Ramos, Ranulfo Batista Ramos, João Campos de Abreu, Antônio Batista Ramos, Rosalvo Batista Ramos, José Nunes Macedo,
Valmira Carvalho Macedo, Celina Bispo de Santana, Maria Malaquias da Silva, Humberto Malaquias da Silva, Jackson Mário Santos Silva, Apolinário Ferreira Dias, José André da Gama, Robson, João de Dones, Cirila, José Ramos, Manuel César, Maria César, Isaías Teixeira Lima, Maria Rodrigues Lima, Valeriana Teixeira Monte Santo, João Rodrigues Varjão, Joventino Oliveira Varjão, Josenaide Varjão, Jucimário Soares, Maria Soares, Raimundo Soares do Nascimento, Antônio Manuel do Nascimento, Eustáquio Galdino, Josefa Maria de Jesus, Joana Maria de Jesus, Manuel Oliveira da Silva, Francisco Galdino, Ana Maria da Conceição, Jovita da Gama, Adriano Galdino, Edson Nunes, Oséias Galdino da Gama, Maria do Carmo, Francisco Ferreira Sobrinho, Zilda Miranda, Edith Miranda, Jucimário Soares Guimarães, Maria Soares Guimarães, Raimundo Soares do Nascimento, Antônio Manuel do Nascimento, Antônia Francisco de Jesus. Paulo José dos Santos, João Ferreira Campos, Ana Ferreira de Jesus, Francisco Dias Pinheiro, Expedita Aparecida Pinheiro, Isabel Batista Silva, Antônio Gregório da Silva, Rafael Gregório da Silva, Geraldo Gregório da Silva, Estevão Gregório da Silva, Benigno Gregório da Silva, Maria Robertina Dias, Maria Madalena Dias, Adriano Dias, Luzia Cardoso, Vicente Dias, Júlia Dias Pinheiro, Daniel Rodrigues, Yasmin Dalete Mendonça, Wellington Charles Souza, Iva de Oliveira Rebouças, Reginaldo Alves, Edith Ren, José Ren, Wilson Ren, José Neves Reis, Maria das Dores Reis Martins, Ana de Jesus Pereira, Maria da Purificação, Justino Fonte, Josefa Pereira, Josefa de Jesus, Júlio Amaro, Zé Amário, Eremita de Jesus, Luzia Fonte, José Fonte, Isabel de Jesus Pereira, Jó de Valença Santana, Maria de São Pedro, José Bento Santana, Antônio Valença, Maria Firme Valença, Antônia Valença Gama, Josefa Valença, João Valença, Manoel Valença, Rodrigo Campos, José Barbosa, Paulina Barbosa, Manoel Barbosa, Pedro Alexandre Barbosa, Bento Barbosa, José Luiz Nogueira e por todas as almas, Minervina Maria de Araújo, Antônio de Araújo Souza, José Ribeiro da Silva, Durval Mendes da Silva, José Francisco, Antônia Oliveira, José Francisca de Oliveira, Margarida Oliveira, Graciliano Oliveira, Edith Oliveira, Domingos Oliveira, Arnulfo Francisco dos Santos, Paulino Araújo, Miguel Oliveira, Tiago Oliveira, Leonardo Oliveira, Maria Dionísia dos Santos, José Francisco dos Santos, Rosivaldo José da Silva dos Anjos, 6 anos, Maria Pureza de Jesus, Pedro Ribeiro dos Santos, Alexandrina Maria de Jesus, Matilde Maria Ribeiro, Maria Ferreira Santos, Francisco Alves, Joselino de Alencar, Clotildes Antônia, Antônio Vieira, Luiz Alves de Jesus, Pedro Alves de Deus, Almerinda Ferreira Dias, Mário Dantas de Araújo, Manuel Adolfo, Maria Vitória Bonfim, Natalina Sá Bonfim, João Evangelista de Sá Bonfim, José Cardoso Bonfim,
Maria Luísa Ferreira de Souza, Raimundo Ferreira de Souza, José Bonfim de Souza, José Francisco da Silva, Zé Pequeno, Matilde Pereira da Silva, Jacinto Gomes da Silva, José Vital da Gama, Joana Ribeiro Silva, Maria Ana da Silva, Adolfo Dias de Oliveira, Helena Maria de Oliveira, Aida Dias de Oliveira, Davi Adolfo Oliveira Almeida, Anderson Andrade Brito, Jorge Miguel dos Anjos, Isabel Maria dos Anjos, Maria Isabel dos Anjos, Francisca Isabel dos Anjos, Germano José dos Anjos, Maria dos Santos dos Anjos, Manuel José dos Anjos, Raimundo José dos Anjos, Francisco José da Silva, Maria Batista da Silva, Josefa Lopes dos Santos, Ângela Batista da Silva, Mariana Batista dos Anjos, José Cardoso de Santana, Lindaura Posidônio, José Domingos Caetano, Heráclito, José Castro, Josefa Castro, Maria José Cardoso, José Manuel dos Santos, Antônia Alves de Sá, José dos Anjos, Josefa Maria Cardoso, Edmilson Cardoso de Brito, Nelson Cardoso, Jorge Cardoso, José dos Santos, Apolinário José Brito, Maria Aldenice Pereira, Onofre Araújo Barbosa, Maria Rosa de Jesus, Antônio Ernesto dos Santos, Edson Oliveira de Carvalho, Edivalson Alves Cardoso, Joana Josefa dos Santos, Domingo Dantas Neto, Estevão Antônio dos Santos, Fulgêncio Ferreira Brito, Joana Carolina de Macedo, Maria Dantas de Souza, Eustáquio Justiniano da Silva, Isabel Dantas, Maria da Luz, João Ferreira de Macedo, Ana de Macedo, Eliene de Macedo, Eliene Cardoso, Cíndia Calixto, José Evangelista da Silva, Helena Gomes da Silva, José Ângelo da Silva, Josefa Gomes da Silva, Raimundo Gonzaga, Josefa Oliveira da Silva, Manuel Gomes, Nicole da Paz Silva, Miguel Dionísio, Inês Maria da Paz, José Salustiano da Paz, Joana Maria de Jesus, Inês Margarida, Dioclésio Mamédio, Dionísio Teodoro, José Francisco Maciel, Maria José Maciel, Josefa Pereira Nobre, Bento Luiz dos Santos, Maria Elza Maciel, Egídio Pereira, Messia Francisco Maciel, Isabel Ana da Conceição, Francisca Avelina, José Oliveira, Elias Gonçalves dos Santos, Maria Joaquina dos Santos, Jarle Ribeiro Gonçalves, Elson Elias Gonçalves, Maria Lourdes, Ana Beatriz, Josefa Gonçalves de Sá, Homero Campos, José Francisco, Isabel dos Santos, Lucinda Campos, Jurandir Ramos, Maria Gonzaga, Isaías, Carlos, Ronaldo Menezes, Florencio Gonçalves, Maria José Valentim, Laudenice Gonçalves, João Evangelista Valentim, Raimundo Valentim, Joselita Valentim, José Antônio Cardoso, Alzira Soares, Raimundo Nascimento dos Santos, Bernardo José dos Santos, José Francisco de Andrade, Maria Gonçalves, Eretildes Andrade, Raimundo Andrade, José Andrade Filho, Daniel Andrade, Hilda Andrade, Antônio Andrade, Cátia Sueli Moraes, Jorge Hilton de Andrade, Joelson de Andrade, Anderson Oliveira, Raimundo Moraes, Anderson de Andrade, Genésio Domingo da Cruz, Glicéria Maria de Jesus, Pedrina Martins de Souza, Juraci Martins, Dionísio Peixinho da Silva, Pedro Pereira Peixinho, Joana Peixinho,
Edith Oliveira, Juvenal Ferreira Peixinho, Dandô, Isabel Macedo, Antônio José Peixinho, Maria da Serra, Balbino, Joaquim, José de Joaquina, José Reginaldo, Davidson, José Raimundo, Vera Lúcia, Feminielia Paz, Aurelino Pimentel, José Nilton Alves, Márcio Jefferson, José Moreira, Aparício Augusto, Aldenor Coelho, Isaulina Alves, Clotilde Ana da Gama, Antônio Barbosa da Gama, Jacó Barbosa, Zacarias Valença, Anita Barbosa Gama, Manuel Barbosa Valença, Antenor Barbosa Gama, José Alves de Souza, Firmina de Jesus, Maria José Almeida Berivaldo, Eulina Alves, José Gomesindo Alves, Manuel Alves de Souza, Daltenira Santos dos Santos, Rui dos Santos Costa, Erenita Sena dos Santos, Eutímio Batista, José Pereira de Andrade, Josélia de Andrade, Pedro Pereira, Francisco Cardoso, Joana Conrado, Maria dos Santos, José dos Santos, Luiz Boaventura, Mário Francisco dos Santos, Lília Freitas Sena, Josefa Cardoso, Carlos Cardoso, Manuel Alves de Souza, Maria Francisca Mancambira, Marciano Alves, Maria de Fátima, Atanail de Cerqueira, Marinaldo, José Bonifácio, Amélia Maria João Ferreira, Aureliano, Eric, Janaína Macedo, José Macedo Alves, Daniel Leite Guimarães, Francisca Maria, João Pereira dos Santos, Maria Raimunda Rodrigues dos Santos, Manoel Gonçalves, Rafael Gomes, Lau, Maria, Ana Moraes de Macedo, João Ferreira, Matias Ribeiro da Silva, Maria Anunciada Soares, Alcino Barbosa Freire, Rui dos Santos Costa, Maria Pereira Lima, Anderson Soares, Erenita Sena dos Santos, Eutímio Batista, José Pereira de Andrade, Josélia de Andrade, Pedro Pereira, Francisco Cardoso, Joana Conrado, Maria dos Santos, José dos Santos, Luiz Boaventura, Mário Francisco dos Santos, Lília Freitas Sena, Josefa Cardoso, Carlos Cardoso, Manuel Alves de Souza, Maria Francisca Mancambira, Marciano Alves, Maria de Fátima, Atanail de Cerqueira, Marinaldo, José Bonifácio, Amélia Maria, João Ferreira, Aureliano, Eric, Janaína José Macedo Alves, Daniel Leite Guimarães, Francisca Maria, João Pereira dos Santos, Maria Raimunda Rodrigues dos Santos, Manoel Gonçalves, Rafael Gomes, Lau, Maria, Ana Moraes de Macedo, João Ferreira, Maria de Lourdes, Mariana Ribeiro Borges, Eduardo Ferreira, José Valença, Josefa Vajão, João Cardoso Vajão, Valfrides Ferreira, Raimundo Ramos, Gildete Ramos, João Olindo Barreto, Maria Alves Oliveira, Valdete Ferreira de Oliveira, José Ramo Filho, Maria Pureza Nascimento Ferreira, Maria José de Souza Almeida, Maria Batista, Josefa Batista, Sabino Pinheiro, Luiz Carlos, Maria da Silva Lima, Manuel Gonçalves, Rosa Luísa, Adalberto Gonçalves, Maria Gunza, José Oliveira de Alcântara, Gaudêncio, Josefa Gonçalves, Maria Cardoso, Damião Conceição, Ezequiel Santos, Maria das Dores, João José Gonçalves, Rafael Cardoso Reis, Maria Cardoso Reis Silva, Margarida Oliveira, Josefa Cardoso da Silva, Graciliano Oliveira, Maria Roque, todos os falecidos da família Brito Soares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta comemoração de todos os fiéis defuntos, manifestamos nossa confiança no Senhor, o Deus da vida. Esta Eucaristia que celebramos é a expressão fraterna de nossa solicitude cristã pelos que morreram e fonte de esperança para nós que continuamos esta peregrinação neste mundo. De pé, vamos acolher o nosso celebrante cantando. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, perigo ou espada, toda perseguição. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, o nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu o amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos em torno do altar da vida para lembrarmos da vida daqueles que já se encontram em Deus. A celebração pelos mortos sempre foi algo que acompanhou a humanidade. O ser humano se torna homem quando ele reconhece no outro um semelhante. Certa feita perguntaram a uma arqueóloga famosa, para ela, qual foi o marco da civilidade, do homem que se torna um ser, não um animal. E ela dizia, quando eu descobri a ossada do primeiro ser humano sepultado, ali havia sentimento, ali tinha cuidado. Então, cuidar de quem nos amou, de quem amamos, sepultar dignamente e não deixar cair no esquecimento a memória da pessoa, nos faz mais humanos, nos faz mais gente, nos faz mais parecidos com Deus que também cuida de nós, até quando tudo parece estar perdido. Por isso que nesta missa de hoje, nós não estamos celebrando a morte, mas a vida de um Deus que cuida de nós. Mas nem sempre nós vivemos como se fôssemos nos encontrar com esse Deus que cuida de cada um de nós. Por isso, reconhecendo nossas fraquezas e limitações, nos coloquemos diante dele, confiando em sua misericórdia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós.
piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nessa oração de coleta, vamos colocar todos os nomes que foram citados no início desta missa, mas também você que está aí em casa, que não teve tempo de trazer sua intenção aqui para essa igreja, você que nos assiste pelo meio da internet ou que nos escuta por meio da Rádio Atividade FM, guarde um instante de silêncio e coloque diante do altar do Senhor também a vida dessa pessoa que te é cara e que já se encontra com Deus. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos escutar no silêncio da oração a palavra de Deus. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Que poderei temer? O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante a quem eu temerei? O Senhor é minha luz,
Ele é minha salvação. Que poderei temer? Que poderei temer? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Que poderei temer? Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Em vossa face que eu procuro, não afastei em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Que poderei temer? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Que poderei temer? Aqui. A menina marcou aqui no terceiro. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada, em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Esta é a vontade de quem me enviou, e eu não perca nenhum que ele me deu. Último dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos:
Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, pois o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, você que hoje nos escuta por meio da Rádio Atividade FM, que alegria nos encontrarmos nesta Eucaristia para celebrarmos a vida de Deus que sempre vence. Eu sei que hoje é dia em que muita gente fica um pouquinho mais saudoso do que nos restantes dos dias do ano. É um dia de recordação. É um dia de uma saudade dolorosa, principalmente quando vamos para visitar, para vermos um lugar que a gente sabe que colocou ali uma pessoa amada que não voltou mais para casa. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa Eucaristia de hoje, ela não é uma Eucaristia que deve nos entristecer, mas deve ser a Eucaristia que enche a nossa vida do nosso destino, da esperança do nosso destino último. Nós cristãos e nós cristãos católicos não nos encontraremos com nada. A morte para nós não tem a última palavra. As dificuldades e as tribulações pelas quais passamos nessa vida, que vão nos purificando, não têm a palavra decisiva sobre o nosso destino. Mas as nossas vidas se encontram seguras nas mãos daquele que é maior do que nós, nas mãos de Deus. Por isso, diante dessa realidade, a morte já não nos espanta. E hoje pode até ser um dia saudoso, mas não deve nunca ser um dia triste. Porque é o dia em que cada pessoa não deveria colocar mais no túmulo da pessoa amada uma flor de tristeza, mas uma flor de gratidão, dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado por eu ter sido capaz de amar esse que eu agora te entreguei. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu soube viver e colocou em minha vida. Mas essa resposta, meu irmão e minha irmã, não nasce da consciência de quem não tem fé. Não, de maneira nenhuma. Essa resposta só nasce da experiência daqueles que descobriram o Deus da vida, mesmo quando tudo parecia contrário. Até a morte falava contra essa esperança. É isso que nós vemos hoje na primeira leitura do livro de Jó. Essa novela do livro de Jó, esse estilo literário como uma novela, uma peça teatral, apresenta vários personagens que, além de Satanás, vai tentando Jó no seu percurso, em sua ruína. Esses personagens, entre eles 3 amigos, ficam lhe tentando, lhe questionando sobre o querer de Deus em sua vida, sobre os fatos que lhe sucederam e sobre os seus pecados ou crimes que possam ter ocasionado este fato. No tempo do povo de Deus antigo, havia uma doutrina muito comum chamada a doutrina da retribuição. O que é isso, padre? Hoje, muitas igrejas falam da famosa doutrina da prosperidade. É essa a doutrina
que está de fundo no livro de Jó. Como pode alguém que é justo, alguém que é bom, sofrer? Na tradição do povo de Deus, alguém que era muito rico, ou possuía muitos bens, ou não sofria nesse mundo, era porque era abençoado por Deus por conta da sua justiça. Alguém que sofria, passava por doenças e sofrimentos, esse era amaldiçoado por conta dos seus pecados. Então, sempre que se olhava para um rico, se enxergava alguém abençoado. Daqui dá para você entender o que é que está por trás do livro de Jó. Que é um livro de sabedoria, é um livro sapiencial. Está para explicar o porquê que o justo precisa passar pelo sofrimento. E como um justo deve sofrer. É tão bonito quando a gente encontra uma pessoa de fé que sabe viver o sofrimento que por vezes a vida lhe apresenta. Certa feita em Pombal, eu visitei um senhor em um lugar chamado Tapera, que estava com câncer no pâncreas, que passou para o fígado e não sei o quê, e tinha toda a família, uma morte bonita, todos os filhos em volta cuidando dele. E aí, depois da visita, depois de uma conversinha ali na sala com a família, eu fui para o quarto para confessar. E o filho sentou, parecia uma criança. O filho sentou, limpou, a filha chegou lá, ajeitou a camisa, abotoou, beijou, abraçou, deixou, pai, agora o senhor vai conversar com o padre. E saiu. Não foi uma confissão, mas é a partilha da vida de alguém que sabe como viveu. Aquele homem que criou não sei quantos filhos no meio de uma roça, no Cabo da Enxada, de maneira muito simples. Quando eu perguntei a ele, o que é que o senhor tem a me dizer? Ele simplesmente disse, padre, eu não tenho o que confessar. Olhe para a minha vida. Eu estou me entregando. O que eu tinha, eu já entreguei a Deus. Mas eu sei de uma coisa, padre. Eu vivi bem minha vida. Eu cuidei dos meus filhos, eu nunca judiei de minha esposa, eu nunca peguei no que era alheio. Essa confissão, homem tem um jeito de se confessar muito bonito, que é muito cheio de verdade. E por fim, não foi uma confissão, foi uma conversa de uma pessoa justa, que diante do sofrimento de uma doença incurável, não tem medo do que vai encontrar, porque sabe como viveu. É essa experiência que Jó agora nos ensina. Ter medo do sofrimento e da morte que se aproxima para lhe visitar. É bonita essa expressão do livro de Jó, porque é um dom que Deus dá a quem lhe pede. É um dom que cada um de nós, que sabemos de nossa finitude, deveríamos pedir ao Criador neste dia de hoje. Olhe que oração bonita Jó faz. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que numa última hora ele vai se levantar para me salvar. Veja, meu irmão, minha irmã, se na hora do nosso sofrimento, na hora de nossas desilusões, na hora de nossas tentações, quando tudo fala um contrário, a gente dissesse, eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor está presente. Eu sei, Senhor, que eu não te percebo e não te enxergo, mas eu sei que o Senhor está vivo e que o Senhor não me abandonará. É essa experiência de fé que a igreja nos ensina nesse dia de hoje. Olharmos para a morte sem medo, porque nós servimos ao Deus da vida, aquele que prepara para nós um lugar, em uma casa que é nossa, porque é a casa do Pai. Por isso que ninguém deveria se desesperar quando vive bem e entrega alguém nas mãos do Pai. Porque não está